Paizinho querido, aqui estamos na tua presença gloriosa, nesta manhã de sexta-feira, pedindo a ti, ó Pai, que venha nos abençoar grandemente nesse dia. Te louvamos pela noite que tu nos deste de paz, de tranquilidade, de gozo, de revelação do céu. Pai de amor e de bondade, continue agindo em nossas vidas, pois tu és aquele que nos conhece no profundo, tu és aquele que sabe de todas as coisas. Pai, nos abençoa neste dia. Toma-nos em tuas mãos, nós não sabemos como vai decorrer este dia, mas sei, Senhor, que tudo está no teu controle, tudo está no teu propósito, tudo está nas tuas mãos. Age de maneira gloriosa sobre as nossas vidas, abre o nosso entendimento para compreender a tua palavra, fala conosco de maneira especial e gloriosa, abre o nosso entendimento, nos dá a revelação, o Espírito Santo de Deus, daquilo que tu queres realmente nos dar, porque entendemos que lemos, mas existe algo nas entrelinhas que só tu, amigo Espírito Santo, pode nos revelar. E nós estamos nesta manhã prontas, pedindo a ti, aberto, de coração aberto, para que assim possamos entender aquilo que queres falar conosco. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridas? Amém. Então, nós ficamos aqui, nós falamos até Jesus ensina o caminho para o céu. Isso, Andréia? Está lembrada? Nós vamos Segunda-feira eu não entrei. Então, nós vamos falar nesta manhã a respeito de Jesus ensina sobre o fruto na vida das pessoas. Amém? Foi até onde nós ficamos. Que é no capítulo 7, versículo 15, por diante. Que diz o seguinte: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos o conhecereis. Porventura, colhem-se uva no espinheiro, ou figos nos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem as árvores má dar frutos bons. Toda árvore que não dá fruto, que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. O evangelista Mateus escrevendo aqui, esse evangelho de Jesus, nesses ensinamentos que Jesus está nos ensinando, ele fala a respeito aqui sobre os frutos. Você conhece uma pessoa pela maneira dela agir, pela maneira dela se comportar. E nós devemos ter muito, por isso que aqui diz, cautelai-vos, porém, todos os falsos profetas. Nós sabemos que existem os profetas de Deus e existem os falsos profetas. Como a palavra do Senhor mesmo aqui nos informa. Houve muitos falsos profetas na época do Antigo Testamento. Eles profetizavam somente o que o rei e o povo desejavam ouvir, reivindicando ser a mensagem de Deus. Hoje também há falsos profetas. Jesus disse que é necessário nos precavermos contra aqueles cujas palavras soam como religiosas, mas que na realidade são movidas por dinheiro, fama ou poder. Podemos facilmente identificá-los, porque em seus ensinamentos iniminizam a Cristo e glorificam a si mesmo. Nós sabemos que existem essas pessoas, existem pessoas que profetizam por dinheiro, existem pessoas que só profetizam coisas boas, e é justamente sobre isso que Jesus está nos advertindo. A palavra do Senhor está nos advertindo.
Existem pessoas, e por isso que, pelos frutos, pela maneira das pessoas, se conhece quem são elas. E nós devemos ter muito cuidado, porque às vezes tem pessoas que têm muito conhecimento bíblico e arrota a santidade. Há uma religiosidade fora do comum. E muitas vezes tem pessoas que se iludem com elas. Tem pessoas que colocam elas dentro da sua própria casa, por não saber, por não ter conhecimento disso. E essas pessoas são falsas, são mentirosas. Há mensagens que elas levam, às vezes são mensagens sem mensagem. Às vezes são mensagens só para engrandecê-las. Eu não sei se as irmãs já ouviram pessoas que dizem assim, eu curei alguém, orei e fulano foi curado. Ele diz que ele curou alguém. Tem uns que é por falta de sabedoria, tem outros que é porque quer tomar a glória do Senhor para si. Porque nós não temos poder de curar ninguém. Só quem pode curar é Deus. Ele pode usar a cada uma de nós como instrumento, mas não dizer que nós curamos alguém. E a gente sabe que essas pessoas que se rotulam de profetas, a gente nunca pode também dizer a profeta fulana, o profeta cicrano. Não, porque profeta mesmo, a palavra do Senhor diz que só foi até João. João, o evangelista, era que propagava, né, o evangelho de Cristo, então o profeta foi até ele. Não existe mais pessoas, profetas, existem pessoas que têm dom de profecia, e dons é diferente da pessoa se titular. Havia, sim, a palavra do Senhor mostra que havia o ministério de profeta, mas hoje não tem esse ministério de profeta. Todos nós, depois de sermos batizados com o Espírito Santo, podemos ser usados nos dons espirituais. Então, qualquer pessoa Deus pode usar. Agora, só que a gente precisa entender e conhecer quem são as pessoas. Por isso que a palavra do Senhor, lá na frente, nós vamos depois ler, que diz o seguinte, que a gente não deve julgar a profecia, mas sim o profeta, né? Ou, aliás, não deve julgar o profeta, e sim a profecia, porque todos são falhos, todos são imperfeitos, todos. A profecia a gente tem que analisar. Onde uma certa vez eu já falei que na profecia tem que ter exortação, consolação e edificação. Se na profecia não tiver essas três qualidades, não tiver esses três aspectos, essa profecia não é de Deus. Porque Deus não só exalta o homem, Deus, ele exorta o homem para depois edificá-lo. Depois que ele exorta, ele edifica. E depois que ele edifica, ele consola. Então, Deus, ele exorta e consola e edifica. Né? Então, nós precisamos entender, se na profecia tiver essas três características, essa profecia é de Deus. E outra coisa, por que nós não devemos julgar a pessoa que Deus usa? Porque todos nós somos humanos, somos falhos. E Deus, ele muitas vezes usa alguém para a gente, para nós, e se a gente for olhar para a pessoa, a gente termina se embaraçando, porque a gente não vai receber. E Deus usa quem ele quer. Só que aqui está falando o seguinte: tudo aquilo que é falso, que sai da palavra, a gente não pode aceitar de maneira alguma. Então, nós temos que ter muito cuidado. E nesse tempo que estamos vivendo hoje, é que a gente tem que ter cuidado mesmo, porque aparecem pessoas de tudo quanto é jeito, profetizando, falando que foi enviado por Deus. Por isso, nós temos que ter muito, muito, muito cuidado. Precisamos, aqueles que se exaltam muito, gostam muito de se exaltar, essas pessoas a gente tem que ter cuidado, ser cautelosos com elas. Amém, queridas? Ainda aqui no versículo 17 diz assim, que assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Nós sabemos que cada árvore, ela produz o fruto da qual ela é chamada. Né? A gente sabe que um limoeiro não vai dar laranja, apesar de ser parecido. E por isso que a palavra do Senhor diz que pelo fruto se conhece a árvore. Então, quando nós fazemos ações boas, maravilhosas, as pessoas nos conhecem e dizem, não, porventura a fulana, ela é uma pessoa maravilhosa, é uma pessoa boa. Por quê? Porque nós somos como uma árvore frondosa. Nossa árvore precisa ter folhas,
mas também precisa ter frutos, e frutos bons, né? Frutos maravilhosos, frutos que possa trazer vida para as pessoas. Então, nós temos que ter este cuidado. Devemos examinar não apenas as palavras dos mestres, mas também a sua vida. Da mesma maneira que existe uma relação entre as árvores e o tipo de fruto que produzem, aqueles que ensinam o que é correto também um bom comportamento, um caráter elevado, procuram viver de acordo com a verdade, com as verdades das Escrituras. Isto não significa que devamos dar início a uma verdadeira perseguição, expulsando pastores, professores de escola dominical e outros, que não se mostrem perfeitos. Todos nós estamos sujeitos a pecar. Todos devemos mostrar aos outros a mesma misericórdia que esperamos receber. Quando Jesus fala sobre árvore má, refere-se aos que ensinam falsas doutrinas. Devemos examinar nas motivações daqueles que ensinam a direção que estão tomando e os resultados que buscam. Não sei se vocês já perceberam, pessoas que usam a palavra, muitas vezes, para se exaltar. Ensina a palavra de Deus é algo que não existe. Tira da palavra de Deus algumas coisas, ou então diz algumas palavras ou alguma coisa e diz que está escrito, e não está. E isso é mentira. Então, nós temos que ter cuidado, aqueles que ensinam doutrinas errôneas, doutrinas que realmente não vêm da parte de Deus, que não está escrito na palavra, pessoas que vêm ensinar outro mandamento, que vêm ensinar outra doutrina. Então, nós temos que ter muito cuidado com essas pessoas. Por quê? Porque pode trazer-nos prejuízos espirituais. E nós precisamos entender que a Bíblia, ela, por si mesma, é traduzida. Então, a Bíblia traduz a Bíblia. Eu não posso colocar dentro da Bíblia aquilo que não está nela. E eu tenho que ter muito cuidado neste parâmetro, porque a situação do mundo hoje não é fácil e vai piorar. Porque alguns dizem assim, olha, o Cristo está ali, ele está falando isso. O outro diz, eu sou o Cristo. E nós vamos ver muito isso agora, no final dos tempos. Né? Jesus está voltando. Então, vamos encontrar muitas pessoas querendo imitar, trazendo outro fundamento. E a Bíblia diz que aquele que traz outro fundamento seja anátema, é mentiroso, é aquele que engana. E nós temos que ter cuidado. Como eu estava dizendo, então, a palavra de Deus ela é a verdadeira profecia. A palavra de Deus é uma profecia que não precisa julgamento. Então, nós que precisamos o quê? Comê-la, conhecê-la. Nós precisamos conhecer a palavra, porque é ela que testifica do Senhor. Então, nós precisamos, a cada dia, analisar. Outra coisa, uma pessoa que conhece a palavra, que anda dentro da palavra, e que ensina a palavra, e que também Deus usa, né, pode usar em profecia ou nos dons espirituais. Lá em Gálatas, capítulo 5, 22, a gente precisa entender que ele precisa ter o fruto do Espírito. Essas pessoas que muitas vezes se dizem ser usados, se tem tudo usado por Deus e não tem o fruto do Espírito, precisa se converter. E tudo isso nós precisamos analisar, ver, porque, como diz a palavra, Jesus dizendo que pelo fruto se conhece a árvore. Se o fruto é bom, a árvore é boa. E assim nós vamos aprendendo a cada dia com a palavra de Deus. Na outra parte, diz, Jesus ensina sobre construir em um sólido alicerce, que está no versículo 21 por diante. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Porque
Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, semelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correu rios, e assopraram os ventos, combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve nas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Então, veja só, Jesus aqui está falando a respeito da construção do alicerce sólido, e nós precisamos ter a nossa construção espiritual alicerçada na rocha que é Cristo. Alguns que se autodenominam atletas podem gabar-se de sua atuação em um esporte, mas isto não prova suas habilidades inatas. Do mesmo modo, nem todo aquele que fala sobre o céu, parte do reino de Deus, faz parte do reino de Deus. Jesus está mais preocupado com o nosso comportamento do que com o nosso discurso. Ele quer que façamos o que é certo e não apenas ensinemos o que é correto. A sua casa, que representa a sua vida, resistirá às tempestades da vida apenas se você fizer o que é correto, em vez de apenas falar disso. Aquilo que você faz não pode ser diferente do que você diz. Crê? Então, aquilo que eu falo, que eu prego, que eu anuncio, às vezes tem pessoas que pregam para os outros. Para os outros, esta palavra está servindo, mas para mim não serve. Então, eu preciso aplicar toda a palavra que ensino, primeiramente, vem a mim. Eu preciso aplicar ela em minha vida, né? Depois que eu aplicar em minha vida, eu tenho autoridade suficiente para aplicar na vida de outros. Eu preciso verdadeiramente aplicar esta palavra a mim. Quando eu tenho esta palavra na minha vida como regra de fé, de alicerce puro, porque Jesus é a minha rocha. Então, quando eu pego a minha vida espiritual e eu firmo na rocha que é Cristo, pode vir ventos, pode vir tempestades, dias bons, dias maus, dias ruins, tempestuoso. Então, a minha casa espiritual não vai cair. Por quê? Porque ela está alicerçada na rocha que é Cristo. Agora, se porventura eu fizer a minha casa espiritual, estiver alicerçada em ventos de doutrinas mentirosas, ensinamentos mentirosos, é claro que no dia da adversidade eu não tenho de maneira alguma nenhuma firmeza, porque eu não tenho em quem me agarrar. Por isso que, não sei se eu já falei várias vezes para as irmãs, que as nossas orações, ela precisa ter uma base segura. Eu estou orando em nome de quem? Eu estou orando em nome de Jesus. Eu estou pedindo ao Pai em nome de quem? Em nome de Jesus. Aonde está alicerçada a minha vida espiritual. Então, quando eu vou orar, peço ao Senhor, eu posso orar bastante e pedir muito ao Senhor e agradecer a Ele, mas tudo isso eu faço em nome de Jesus, que é a base da minha vida espiritual. Jesus, que é a rocha, que é o alicerce. Então, eu estou alicerçada em quem para pedir isto? Eu vou ao Pai através de quem? Por intermédio de Jesus, que é a minha base, que é a minha rocha inabalável. Então, é isso que nós precisamos a cada dia viver dentro desta rocha, que nem um vento, nem um vendaval que vier vai nos arrancar da sua presença, porque Ele é a nossa rocha. Os versículos ainda, como nós já lemos aqui, o 23, então lhe direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Aí as pessoas dizem assim, isso aqui é para os desviados, as pessoas que já foram crentes. Irmãs, isso não é para os desviados, e nem é para as pessoas que já foram crentes, isso é para crente que está dentro da igreja.
É para pessoas que estão dentro da igreja, fazendo esse trabalho, e às vezes até trabalhando na obra, e que acha que está agradando o Senhor e não está, né? Não está. Então, é o que realmente ele vai dizer. Jesus expôs as pessoas cheias de religiosidades, mas que não tinham um relacionamento pessoal com ele. No dia do juízo, importará apenas a nossa obediência a Deus e o relacionamento que construímos com Cristo. A partir do momento em que o aceitamos como nosso único Salvador e Senhor, muitas pessoas pensam que, se forem boazinhas, pregarem religião, terão como recompensa a vida eterna. Na verdade, a fé em Cristo é o que contará no juízo. No dia do juízo, haverá o ajuste final de contas. Deus resolverá todas as pendências, julgando o pecado e recompensando a fé. E edificar a casa sobre a rocha significa ser um discípulo que ouve e coloca em prática o que aprendeu, não que age com imprudência, superficialidade. A obediência é o sólido fundamento para que possamos resistir às tempestades da vida. Se nós pudermos analisarmos, a palavra do Senhor nos mostra em Tiago, capítulo 1, versículo 27, e 22 a 27, nós podemos ver o que Tiago fala. A palavra do Senhor, ela é rica e tem todos os ensinamentos, e nós podemos ver o que Tiago vem dizer neste capítulo. Em cima de vocês encontrarem, pode abrir o microfone e pode ler, tá certo? Tiago, capítulo 1, versículo 22 a 27. Poder ler, por favor. Quem achou, pode ler, por favor. Porque eu não marquei aqui. É assim. Tiago 1, do 22 ao 27, é isso? Isso, isso. Isso. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e vai-se e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo o ouvinte esquecidiço, mas fazerdes da obra. Esta tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar da corrupção do mundo. Então, veja só. Se eu falo da palavra, mas não sou cumpridor dela, né? Então não adianta. Eu preciso estudar a palavra, eu preciso ler a palavra, eu preciso aplicar primeiramente em minha vida. E depois é que eu posso transmitir ela a outras pessoas. E outra coisa, se eu falo tudo isso, mas não cumpro o verdadeiro sinônimo de servir, de ser cristão, que é visitar os doentes, os órfãos, as viúvas, isso aqui, Paulo quando estava escrevendo a Tiago escrevendo aqui, ele fala sobre esses ensinamentos, que nós precisamos realmente fazer isso, ser cumpridor da palavra e não somente ouvinte. Nós precisamos cumprir a palavra de Deus na sua totalidade. Porque muitas vezes a gente diz assim, nós lemos a palavra,
mas não aplica em nossas vidas. Nós precisamos cumprir a palavra do Senhor. A palavra do Senhor não é só para ser lida, é para ser aplicada em nós. Né? É para ser aplicada também em nossas vidas. E nós precisamos entender isto. Então, se ser cumpridores da palavra e não somente ouvinte, enganando-se vos com falsos discursos. Tem pessoas que têm um discurso bonito, tem pessoas que pregam bem, tem pessoas que ensinam divinamente, mas nós queremos ver o restante das práticas, né? Vamos em frente, ver como é as práticas. Você é misericordioso, tem misericórdia daqueles que estão sofrendo, tem uma palavra de esperança para eles, ou a palavra só de esperança só serve para você. Eu não sei se muitas vezes tem pessoas quando está passando por alguma situação, aí a gente chega para a pessoa e diz assim, ô amada, Deus vai te dar vitória. Não te preocupa, o Senhor está no controle de tudo. Mas tem dias que você também está desesperada, e a palavra que você deu para a pessoa não serve para você. Você se angustia, se aflige, então parece que aquela palavra que você só serviu para o outro, para você não serve. Então, a palavra que serve para mim é a palavra que serve para os demais. E a palavra que serve para os demais serve para mim, porque eu creio e acredito neste Deus que nós servimos, nesse Jesus que nós adoramos e seguimos em frente. Amém, queridas? Amém. Vamos dar continuidade. Edificar a casa sobre a rocha, como já falei aqui, como uma casa feita de papelão, a vida do tolo se desmancha, reduzindo-se em pó. A maioria das pessoas não busca deliberadamente construir sua vida sobre uma fundação falsa ou com materiais inferior, mas não pensa em um propósito verdadeiro para ela. Muitos se encaminham para a destruição, não por teimosia, mas por negligência, parte de nossa responsabilidade como cristãos, e ajudar os outros a parar e pensar em que direção sua vida tem seguido, indicar as consequências de ignorar ou desprezar a mensagem de Cristo. Então, nós precisamos ter este cuidado, ser cautelosamente e não produzir a nossa casa espiritual na areia, nem tampouco ensinar a outros a fazer. Nós precisamos instruir a outros para que não faça a sua casa espiritual em cima de fundamento, em cima de fundamentos de algo que não tem fundamento, aliás, em cima de questões que venha desmoronar, venha desfacelar, venha desfazer. Então, nós temos que ter este cuidado e instruir outras pessoas. Se eu estou com a minha casa espiritual sobre a rocha, eu tenho que instruir outras pessoas a ter a sua casa espiritual sobre a rocha. Não podemos, de maneira alguma, instruir outras pessoas a ter a sua casa que não seja na rocha que é Cristo. E nós precisamos, a cada dia, instruir estas pessoas. Os doutores da lei, como aqui fala sobre... E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porque os ensinava com autoridade e não como os escribas. Todos aqueles que têm uma verdade vive nela, ele tem autoridade para falar dela. E fala com propriedade, porque vive aquilo que ele está anunciando. Então, aqui, olha, os doutores da lei, escribas, frequentemente citavam as tradições e as autoridades destas para apoiar seus argumentos e interpretações. Mas Jesus falou com uma nova autoridade, a própria. Ele não precisou citar outra fonte, porque ele é a palavra, o verbo, né? O verbo vivo, como está escrito em João, capítulo 1. Ele é o verbo, e que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, ele é a palavra. Jesus é a palavra viva, a palavra que muda, a palavra que transforma, a palavra que edifica, a palavra que limpa, porque tudo isto é a palavra. E ele é a palavra. Por isso que ele falava, ele não tinha outra palavra para falar, a não ser ele mesmo. Ele é
a rocha, né? Os escribas falavam das leis, de outras coisas, mas é aquilo que diz, não tem em quem se segurar. Mas nós não. Nós temos Cristo, que é a nossa base. Nós temos Cristo, que é a nossa rocha. E quando ele ensinava falando a respeito dele próprio, porque ele é a palavra. Né? Como diz que ele é o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, o verbo é a palavra. Então, tudo em nossas vidas está firmado na palavra que é Cristo. Então, toda a nossa oração, ela precisa ser firmada em Jesus. Ninguém pode dizer, Senhor, eu estou te pedindo porque eu sou boa, maravilhosa. Não, eu te peço tudo isso em nome de Jesus. Porque quando ele olha para Jesus, ele vê o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário por nós. Então, tudo em nossas vidas é em nome de Jesus. Eu acho engraçado, tem pessoas que das suas orações, eles terminam, eu te peço, ó Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo não é assim, amados. A Bíblia não nos ensina assim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a gente abençoa, a gente, vamos dizer, determina, mas não ora. Né? A gente ora em nome de Jesus, a gente pede ao Pai em nome de Jesus. E tem pessoas que fazem uma salada de fruta, olha, Jesus, eu estou te pedindo, eu estou te suplicando, e eu te peço tudo isso em nome de Jesus. Não é assim. O Senhor Jesus nos ensinou, a gente conhece as pessoas que não têm conhecimento da palavra pela sua oração, porque ele não sabe o tempo. Ele não sabe o tempo de Jesus, não sabe o tempo de Deus, não sabe o tempo do Espírito Santo. Então, a gente conhece uma pessoa que não tem conhecimento da palavra pela sua maneira de andar, pelas suas orações. Tem pessoas que fazem uma salada de fruta na oração, que só a misericórdia do Pai. E eu vou dizer uma coisa, pessoas de renome, pessoas que estão na frente de uma grande igreja, de um grande povo. Pastora, eu já vi pastores com curso teológico já, de bacharel, mestrado, doutorado, e orando assim. Eu fico... Pois é. Teve uma missionária aqui que eu cheguei para ela, até eu disse para ela, eu disse, amada, ela terminou a oração e ela disse, eu te peço tudo isso, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu disse, que pai que ela está pedindo? É a que pai? Quem é o pai? Porque a Bíblia diz que a Trindade é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aí eu estou pedindo em nome de quem para o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Então, nós precisamos ter coerência, precisamos ter entendimento, não podemos de maneira alguma fazer as coisas, o que as outras pessoas fazem, tem pessoas que acham bonito e faz também. Não vai ao fim, não vai olhar, não vai analisar aquilo que realmente é. Então, já é assim que já faz. Quer falar alguma coisa, Naéslia? Fica à vontade. Não, nós estamos aqui na correria, só na escuta, mas palavra muito boa, pastor. Pois é, o que nós temos visto. Eu tem hora que isso dá um comichão nos meus ouvidos, assim, que quando você conhece, sabe a verdade, sabe o certo, e você fica desesperado quando a pessoa chega diante e fala errado, e não chega uma pessoa para dizer assim, amada, com todo carinho, com todo amor, não haja dessa maneira. Assim, faça assim, você é líder, você está na frente de pessoas vão aprender com você. Eu cheguei para uma irmã, para uma missionária, e disse para ela, eu disse, amada, não se termina a oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque a gente ora ao Pai, em nome de Jesus, que é o Filho. Eu dizendo para ela. Aí eu fui explicando para ela eu disse assim, sabe por quê? Quem faz isso são os neopentecostais. Pessoas que não têm firmeza do que é. Pessoas que simplesmente levam outras pessoas a servir a Cristo pelo que ele faz, não pelo que ele é. Então, os neopentecostais, eles fazem isso. E eu, falando, né, eu disse à irmã, eu não sei se ela gostou, aparentemente ela não ficou chateada, mas no proceder do dia a dia, eu vejo que ela não gostou de ter sido repreendida. E olha que eu cheguei só para ela, né? Só conversei, só falei com ela, mas aqui é cheio e me dói no profundo da alma. E tem pessoas que é leiga, a gente sabe que não tem conhecimentos bíblicos, mas porque o outro fez, achou bonito. Veja o quanto nós temos que ter cuidado, que nós somos espelho para outros. Nós somos espelhos para outros.
Por isso que nós temos que ter muito cuidado a maneira que a gente anda, a maneira que a gente fala, a maneira que a gente anuncia. Nós temos que ter muito cuidado, nós somos espelho para outras pessoas. Então, não se termina a oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus disse assim, tudo que pedires ao meu Pai, em meu nome, vos será feito. Então, a gente pede, como orar, Senhor? Aí ele vai e faz o quê? A oração, ensina a oração do Pai Nosso, né? E no final, ele diz que o reino é de Deus, né? Porque teu é o reino, então o reino é de quem? De Deus, né? Porque teu é o reino, é dele. Então, aí ele vai dizer, tudo que pedires ao Pai, em meu nome será feito. Então, a gente ora, Pai amado, Pai querido, nós estamos te pedindo assim, vamos orando, e te pedimos tudo isso em nome de Jesus, teu Filho amado. O Espírito Santo de Deus, ele é aquele que intercede com gemido inexprimível. Ele nos ajuda nas nossas orações. O Espírito Santo de Deus nos ajuda nas nossas orações. O Espírito de Deus nos convence. O Espírito de Deus nos ensina, nos instrui como devemos chegar até a presença do Pai. Então, realmente, nós precisamos disso. Por isso que nós, quando dobramos o joelho, eu digo muito, eu falo para o Espírito Santo que ele é meu amigo. Amigo Espírito Santo, me ajude a minha oração chegar até o Pai. Mas eu peço ao Pai em nome de Jesus. Então, eu não posso, de maneira alguma, foge dos princípios da palavra, foge da Bíblia, foge do que é. Então, nós estamos vendo que tem muitas pessoas que estão iludidas, muito iludidas, e vai andando a passos largos. E nós precisamos ter cuidado e coerência em tudo que formos fazer. Porque nós, principalmente nós que estamos trabalhando com pessoas que nos conhecem, nós temos que ter muito cuidado, porque nós somos espelho. Nós não terminamos uma oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A gente pede a Deus em nome de Jesus. E assim, pronto. Então, determinar, batizar, abençoar, aí tudo sim. É você que está abençoando a pessoa em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você está me abençoando em nome de quem? Em nome de Deus, em nome de Jesus e do Espírito Santo. Eu te abençoo. Eu te abençoo em nome da Trindade Santa. Eu te abençoo. Aí sim, determino que eu vou ter vitória em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu vou ter vitória. Aí é determinar. Mas nunca termino a oração, porque você está falando com Deus. Você está conversando com Ele. Você está falando com Ele. Se eu estou falando com Ele, eu estou pedindo a Deus. Se eu estou pedindo a Deus, eu peço a Ele em nome de Jesus. Porque a misericórdia do Senhor é grande. E quando a gente pede algo ao Pai, em nome de Jesus, se reporta à cruz do Calvário, aonde Jesus morreu, derramou sua gota de sangue. Aí Deus olha para o Calvário. E ele, ao olhar o sangue de Jesus, que nos redimiu, ele vem ao nosso encontro e nos abençoará. E responderá às nossas orações. Que Deus continue abençoando. Deus não tem pai, né? Deus Oi? Dependendo, não, vai estar pedindo a quem o avô é. Deus não tem pai. Deus não tem pai. Deus é autossuficiente. Deus existe por ele mesmo. Deus existe por si só. Ele é autossuficiente. Né? Ele foi, tudo foi fundado por ele. Ele existe desde a fundação do mundo. Ele existe. Quando o mundo não existia, ele já existia. Né? Ele já existia. E o interessante nisso tudo, que Deus já existia, Satanás já tinha se rebelado. Quando o mundo veio a existir, Satanás já tinha se rebelado, porque Satanás queria o trono de Deus. Ele queria ser Deus, né? Então, já tinha existido tudo isso. Quando o mundo veio a existir, quando Deus veio dar sentido ao mundo, é tanto que a palavra do Senhor em Gênesis diz que no princípio, né, o Espírito pairava sobre a face das águas. Tudo era sem forma e vazia, né? Então, ele já existia, ele é autossuficiente. Então, nós pedimos a ele, a Deus, ao nosso Pai, né? Tudo já existia dentro do mundo espiritual, do divino já existia.
Então, depois ele fez o quê? Jesus veio, aí foi quando ele fez o homem, aí fez a mulher, né? Fez o homem do pó da terra. A terra já existia, já tinha pó, né? Ele fez verdadeiramente dali, ele separou, né? Já separou, nós vemos toda a criação. Quando ele separa águas e águas, que é água em cima e água embaixo. Nós sabemos que tem água em cima, as nuvens, os vapores, e nós já sabemos disso. Ele já tinha feito tudo isso, depois que ele fez tudo isso, aí ele faz o homem. Depois que faz o homem, vê que o homem está só, faz a mulher. No sexo masculino, ele soprou na narina e fez o homem alma vivente. A mulher, ele não fez, ele não soprou, ele já tirou uma parte do homem. Ele já fez algo do que já tinha. A mulher foi feita de algo que já tinha. Então, nós precisamos compreender tudo isso, entender que Deus é autossuficiente, ele existe por si só, e ninguém procura, ninguém nem tem a audácia de procurar a origem de Deus. Porque se tem muitos filósofos, muitos cientistas tentaram e ficaram loucos, porque Deus é autossuficiente, ele existe por si só. Ninguém formou ele. Ele se formou. Ele existe. Ele é o ser sublime, o ser soberano, o ser eterno, o grande. Ele é o dono do universo. O globo terra está na palma da mão dele. Nós, na mão dele, somos um grão de areia. Mas esse grão de areia, ele se utiliza para fazer tudo aquilo que ele quer. Então, nós precisamos entender isto, amadas. Que Deus continue nos abençoando nesta manhã gloriosa, nesta manhã radiante, nesta manhã que o Senhor fez para nos ensinar, neste devocional, onde Deus tem falado conosco. A minha alma está satisfeita, a minha alma está cheia, jubilosa, para que eu possa viver este dia de maneira especial. Que Deus continue nos abençoando, que Deus continue agindo em nossas vidas. Eu quero, neste momento, concluir este devocional, orando juntamente com as irmãs, agradecendo a Deus por este momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, querido e amado Abba, nós estamos aqui agradecidas a Ti por ter lido a Tua palavra, pela inspiração da Tua palavra, Espírito de Deus. Espírito Santo, Tu que inspira, eu te agradeço, ó Pai. Deus de infinita bondade, de misericórdia, recebe a gratidão da minha alma, deixe-me estar neste momento na tua presença, de exaltar a ti, de glorificar a ti, de comer a tua palavra, de alimentar a minha alma, porque entendo que os meus olhos e os meus ouvidos são a boca da alma, que a minha alma se encha de ti, que a minha alma possa te engrandecer, Pai amado e eterno. Recebe no trono da graça a minha gratidão, o meu louvor para ti, Pai amado e justo. Eu te glorifico, eu te exalto, eu exalto o teu nome, em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. Amém, queridas. Deus abençoe Amém. a todos. A paz do Senhor. Um beijo no coração. Beijo no coração. Vou mostrar como é que está a Ela está em festa, hein? Está em festa, estou vendo.